Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo online. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os capítulos 3 e 4. Vamos falar um pouquinho sobre como era a administração no passado, como é importante a administração no presente, o que mudou da administração do passado para a administração do presente. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a administração do passado. A gente já falou na aula de ontem sobre como o conceito de administração é antigo, como a ciência e a administração é recente, o estudo mais aprofundado, a evolução dos teóricos, a atualização dos teóricos é recente. Mas o conceito de administração é muito antigo. Desde que os homens passaram a se reunir em grupos, houve a necessidade de administração de conflitos, administração de problemas, entrega de resultados, administração de produção. Tudo isso era um conceito de administração, mesmo sem nenhum estudo mais aprofundado. Era na prática, as pessoas iam resolvendo os problemas e descobriram conceitos da administração. Lembra que eu falei que a administração era uma coisa muito antiga? Alguns alunos até chegaram a falar em aula e eu só vou reforçar. O conceito de administração é tão antigo quanto a humanidade. Data-se dos primeiros históricos sobre conceitos administrativos foram escritos na Bíblia. Então, a primeira escritura que fala sobre conceitos administrativos, antes mesmo de alguma teoria que foi fundada por algum administrador, algum teórico do passado, foi a Bíblia. É óbvio que não vai aparecer lá como conceitos administrativos, mas o decorrer das histórias, das passagens bíblicas, o que acontecia entre os apóstolos, o que acontecia entre as pessoas dali da comunidade, eram conceitos de administração de forma já com conhecimento técnico. Então, aqui a gente fala sobre a primeira representação, que foi a Bíblia, e fala, por exemplo, Jesus foi o primeiro líder. Se fala muito sobre muitos outros líderes, a gente vai falar sobre líder nesse capítulo, mas se fala sobre muitos outros líderes importantes. A gente pode falar aí, Jesus Cristo foi o primeiro, mas a gente pode falar sobre Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. São outros exemplos de líderes ao longo das épocas que agregaram pessoas sobre seu conhecimento, que trouxeram haja vista sobre o seu conhecimento, pessoas que o seguiram, pessoas que cumpriam aquilo que eles falavam, consideravam certo e errado aquilo que era dito por eles. Então, o primeiro líder da história foi Jesus Cristo. Ele que reunia pessoas aos montes para falar, para pregar, para falar sobre conceitos da vida em sociedade, estipulou regras, o que era moral, o que não era, o que era importante, o que não era, conduzia as pessoas acerca do que era moral e do que era ético. Então, Jesus foi o primeiro líder da história. Outra informação que nós temos aqui é uma passagem da Bíblia, um conselho onde de Jetro, ele deu um conselho a Moisés. Moisés era um pastor que cuidava de todo o rebanho e cuidava também dos interesses da aldeia onde ele trabalhava, onde ele cultivava. Ele cuidava das pequenas causas do povo, então ele estava sempre em busca de cuidar dos interesses do povo, de brigar pelo povo. O que Jetro disse para ele? Disse exatamente assim, procure homens capazes, os faça chefes de 10, de 100, de 1000 se for preciso. O que ele quis dizer nessa passagem? Que hoje nós na administração já podemos traduzir em termos administrativos. Ele quis dizer que o dirigente, que no caso ele, que é a pessoa que está ali à frente do grupo, à frente da comunidade, não deve se concentrar em resolver pequenas causas. Deve se concentrar em fazer grandes feitos, em assuntos mais importantes. Os assuntos menores a gente pode delegar para pessoas da nossa confiança, que serão nossos gerentes, nossos auxiliares. São pessoas que vão nos auxiliar nos assuntos corriqueiros do dia a dia. Coisas que hoje já são empregados na gestão administrativa. Você não vai ver um presidente, um diretor cuidando de assuntos como, por exemplo, preço de venda. Você não vai ver um diretor ou um presidente tratando com o cliente. Você vai ver pessoas abaixo deles, com níveis hierárquicos menores, contratados como cargos de confiança para lidar com esses assuntos. Então, esse conselho mostra como já existiam conceitos da administração, mesmo antes de existir a administração como teoria.
bom? Então, falamos sobre o passado, muito se evoluiu até que chegássemos onde estamos hoje. Na aula da semana passada eu falei para vocês darem uma olhadinha nas tabelas das teorias que foram surgindo ao longo das épocas, as teorias que surgiram nos diversos continentes, na Europa, na Ásia, na América, o que foi aparecendo de teorias, teóricos que foram fundamentando esses conhecimentos que antes eram só empíricos. Conhecimento empírico é aquele que é da prática, aquele que não é teórico, aquele que não é aprendido nos livros. Então, os teóricos passaram a estudar sobre essas teorias e colocar em papel para que os administradores pudessem seguir de forma mais teórica. Então, esses teóricos foram evoluindo muito. A gente vai chegar aqui no final do século XX, onde a administração realmente teve uma transformação muito grande. Tá? Na verdade, final do século XIX, começo do século XX, não é final do século XX não, só corrigindo, tá, gente? Final do século XIX, começo do século XX, a administração e as organizações, elas sofreram grande transformação. Então, tudo que se conheceu como administração antes do começo do século XX, já até estava desatualizado. Por quê? Com o século XX vieram muitas transformações que exigiram dos administradores conhecimento, teoria, análise daquilo que estava acontecendo para poder pôr em prática. Uma mudança muito importante foi a mudança da forma como a administração acontecia nas empresas. Então, além de ter os administradores já ali formados, trabalhando, essas mudanças exigiram dos administradores conhecimentos mais específicos. Fez com que eles precisassem voltar a estudar a teoria, voltar a se reciclar, fez com que eles se tornassem desafios para eles, até para eles. Então imagina lá para os administradores do passado, como não era um desafio enfrentar um problema sem saber como você ia resolver. Para os administradores ali do século XX foi a mesma coisa. Era como se eles já não conhecessem os assuntos da administração, porque mudou muito a forma como as empresas cresceram, como os clientes viam as empresas, como os produtos estavam posicionados no mercado. E a gente vai entender o porquê que isso mudou e quais foram os principais desafios dos administradores. Uma mudança muito positiva, primeiro, a gente já falou no capítulo anterior, que foi a mudança na administração. Antes as pessoas pensavam, eu vou administrar o negócio do outro e eu vou ter muito sucesso com isso. Agora eu posso ser o meu administrador da minha empresa. Então a mudança desse pensamento gerou a administração empreendedora, que é um movimento que procura estimular as pessoas a serem seus próprios patrões, a não dependerem de estarem empregados para gerirem um negócio próprio. Tá? Então, o capítulo capítulo passado que a gente viu, o módulo passado que a gente viu, foi muito importante mesmo para a administração, porque mostrou um marco antes da administração empreendedora e depois da administração empreendedora. Tudo que os administradores sabiam era, eu posso administrar bem o negócio do meu amigo, do meu primo, do meu parente, porque as empresas eram familiares. Então, eu posso administrar para ele e você o gestor da empresa dele. Mas um dia um administrador pensou, por que eu não posso ser o administrador da minha empresa? Por que eu não posso criar um negócio para mim e administrar o meu negócio e ter tanto sucesso quanto meu primo, meu amigo? Então a administração empreendedora foi aquela mudança que eu falei para vocês na forma das pessoas encararem desafios, a entender que eu posso sim ter sucesso administrando o meu negócio. Outra mudança muito positiva dentro das organizações foi uma administração mais participativa. A administração empreendedora estimula pessoas a serem seus próprios patrões, a quererem ter um negócio próprio. A administração participativa foi uma mudança dentro da gestão das empresas. Então, eu, Ana Paula, trabalho como administradora numa empresa. Antes da administração participativa, eu precisava esperar o meu líder, o meu chefe, o meu gerente me passar o que eu tinha que fazer e ainda esperar que ele me cobrasse o resultado. Na administração participativa, a minha forma de pensar mudou. Eu não preciso ninguém me cobrar sobre a minha produtividade. Se eu fui contratada para trabalhar em um cargo, eu sei o que eu tenho que fazer, então eu não preciso que ninguém me cobre, eu vou lá e faço. E eu vou apresentar o resultado para o meu líder, para o meu gestor, então eu não preciso de cobrança em cima de mim. A administração participativa ela é muito cobrada hoje.
administração participativa, proativa, de pessoas que tenham iniciativa. Eu não preciso esperar ninguém falar para mim que meu trabalho está mal feito, ou que não está feito, ou que eu tenho que entregar em tal data. Eu não preciso disso. Uma vez que eu fui contratada para exercer aquele cargo, eu tenho que exercê-lo da melhor maneira possível, sem nenhum tipo de cobrança, lembrete, aviso, nem nada. A administração participativa requer autonomia, iniciativa e participação por parte do funcionário dentro de uma empresa para a qual ele foi contratado para administrar. Se eu fui contratada para administrar aquela empresa, eu sei fazer aquilo, eu não preciso que ninguém me cobre. Isso não existia, parece assim, nossa, surreal, né? Todo mundo é cobrado hoje que você tenha proatividade, mas antigamente isso não existia. O chefe tinha que chegar lá cobrando, pedindo relatório, olha, entrega, eu tenho que bater meta. Hoje, os funcionários, no primeiro dia do mês, sabem qual é a meta do mês todo que ele tem que cumprir e ele vai trabalhar em cima disso. É uma administração participativa. Os funcionários produzem sem necessidade de cobrança, tá? Então, essa foi mudanças positivas. O que foi de desafio para os administradores? E passou a ser abordado com mais intensidade nos cursos técnicos, profissionalizantes, para reciclar esses administradores, trazer mais competência para esses administradores. Primeiro ponto muito importante que causou essa mudança para os administradores, a globalização da economia. Esse foi um impacto muito grande. Primeiro porque a economia local, principalmente aqui no Brasil, era muito regional. O que era produzido em São Paulo ficava em São Paulo, o que era produzido no Rio ficava no Rio, o que era produzido fora do país mal chegava no país, o que era produzido no Brasil não era exportado para canto nenhum. Com a globalização da economia, o que é produzido em São Paulo às vezes vai para o Rio, o que é do Rio vem para São Paulo, o que é de São Paulo vai para Mato Grosso, o que é do Mato Grosso vem para São Paulo. Os estados não têm fronteira, eu posso vender para quem eu quiser. Assim como também o meu produto não precisa ficar confinado aqui no meu país. Eu posso produzir para o meu país e posso ter uma excedente que eu vou exportar. Eu vou vender em dólar, vou vender em euro. Assim como a economia também mundial entrou no Brasil. E isso foi ruim, porque as empresas brasileiras, vou falar Brasil porque nós estamos aqui, mas isso aconteceu no mundo todo, óbvio que em países mais desenvolvidos de forma talvez com menos impacto, mas no Brasil isso foi muito impactante. Pensa que as empresas eram muito pequenas, os processos produtivos eram muito precários, os funcionários não tinham conhecimento técnico. Você imagina uma enxurrada de produtos vindo da China, dos Estados Unidos, da Europa, entrando no Brasil, muitas vezes com políticas de impostos muito agressivas, onde o governo deu isenção de imposto para esse monte de país. Não é mera coincidência, acontece até hoje, tá, gente? A gente pode ouvir aí várias vezes o governo Bolsonaro dando isenção de impostos para produtos internacionais e não dá a mesma classificação de impostos para os produtos locais. Então você imagina as empresas locais com pouco conhecimento, precárias, tendo que concorrer com produtos chineses. Vou falar chineses, que foram os primeiros que entraram no Brasil. Quem é da minha época vai lembrar das lojas de R$1, das lojas de R$1,99, onde foi uma enxurrada de produtos chineses no Brasil, produto coreano, tendo que concorrer com produto brasileiro que tinha pouca técnica de produção, um custo muito alto produtivo, um custo de mão de obra ineficaz que gerava muita perda de produto, muito resíduo de produto. Então imagina o custo do produto lá em cima brasileiro e o internacional lá embaixo. O que aconteceu com essas empresas? Muitas quebraram, não conseguiram concorrer com o produto. As que não quebraram tiveram que falar, opa, preciso reestruturar todo o meu processo, preciso qualificar meu pessoal, preciso de gente qualificada para produzir, para concorrer com esse público. Preciso de gente lá no Congresso para me dar isenção de imposto, assim como deu para o meu colega lá do Japão, para os Estados Unidos. Tenho que trabalhar para produzir, não só para mim, mas para produzir lá fora, para conquistar mercado internacional, para vender em dólar, para conquistar em dólar, né? A gente sabe pelo superávit da moeda internacional, muita coisa não tem ficado no Brasil. Você prefere vender em real ou você prefere vender em dólar, aonde o dólar está valendo 6-1? 6 dólares equivalem, aliás, 6 reais equivalem a $1. Eu vou preferir vender em dólar. Então por isso que você vê muito produto sumindo da nossa prateleira e aparecendo lá fora. Por quê? Porque eles querem vender lá fora mesmo, em preço de dólar, em preço de euro, tá? Então a globalização da economia foi um impacto muito grande, fez muita empresa quebrar e fez muito administrador. Tem que repensar cálculo, repensar funcionário para continuar sobrevivendo. Segundo passo que também foi muito massivo no processo de mudança dos administradores, tecnologia. Lembra que eu falei que as empresas tinham conhecimento precário, tinham maquinário arcaico,
para concorrer com os produtos internacionais, tiveram que trazer maquinário sofisticado, tiveram que intensificar a produção, tiveram que robotizar, tiveram que trazer computador para dentro dos escritórios. O relatório que antes demorava 5 dias para sair, eu aperto um botão, em 20 minutos ele é gerado. Mas eu tinha pessoas qualificadas para cuidar de máquinas importadas, que muitas vezes não eram administradas em português, seus dicionários, seus manuais eram em inglês, alemão, em chinês. Eu tinha pessoas qualificadas, eu tinha pessoas que sabiam mexer com o computador, eu tinha administradores formados para lidar com informática? Não tinha. Então eu tive que conquistar também isso. Os administradores tiveram que fazer cursos de informática, tiveram que conhecer de Excel, tiveram que conhecer de sistemas operacionais. Muitos funcionários que trabalhavam em produção tiveram que conhecer de robótica, tiveram que estudar mecânica, eletrônica para conseguir se atualizar e trabalhar na área de produção. Então, a tecnologia intensiva exigia um maior grau de conhecimento de todo mundo, em informática, em robótica, em conhecimentos avançados de maquinário. Porque mesmo que eu seja administradora e não entenda e não trabalhe na produção, se eu tenho que trabalhar planejando a produção numa máquina americana, eu tenho que conhecer o padrão daquela máquina para para organizar a minha produção. O quanto que essa máquina produz por dia, o quanto que essa máquina produz por minuto, o quanto que eu tenho que gastar de matéria-prima. Você está entendendo? Tudo isso eu tenho que entender. Para entender, eu tenho que conhecer esse maquinário também. Então foi um desafio para os administradores do presente também lidarem com essa tecnologia que veio de enxurrada junto com a globalização da economia. Terceiro aspecto muito importante: preocupação com a ecologia e qualidade de vida. O administrador do passado produzia. Se isso ia gerar um resíduo no meio ambiente, se isso ia gerar um lixo acumulado em 20 anos, tanto faz. Para onde ia esse lixo, quem ia consumir esse lixo depois, tanto faz. O administrador do presente, ele percebeu que o futuro da empresa dele depende do descarte do resíduo. Porque você concorda comigo que chega uma hora que o nosso espaço físico não vai comportar as pessoas que aqui residem, as indústrias que aqui estão e todo o lixo gerado por uma população ao longo de uma década, ao longo de 2 décadas, ao longo de uma centena de anos? Então o administrador entendeu que para ele sobreviver, ele, os filhos dele, os netos dele, ele precisa produzir sem gerar resíduo no meio ambiente. Se ele gera resíduo no meio ambiente, ele vai disputar espaço com esse resíduo. Ele deixa de poder crescer. Ele deixa de ter água potável para os processos produtivos. Ele deixa de ter ar disponível para a produção dele e para a respiração e para a humanidade, para viver. Faz sentido para vocês isso? Então, o administrador do presente teve que entender processos produtivos ecologicamente corretos. Eu não posso desmatar um campo todinho para produzir papel e não replantar de novo, porque chega uma hora que eu não tenho mais madeira suficiente para produzir papel. Eu não tenho mais jazida de petróleo suficiente para gerar combustível. Faz sentido para vocês que eu preciso produzir ecologicamente correto, não somente para mim, mas para ser sustentável para as próximas gerações? Pensando nisso, a gente tem aí exemplos de grandes empresas que estão focadas nisso. Eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, a Faber-Castell. Quem conhece, ela está localizada aqui em São José dos Pinhais. É uma fábrica muito grande. Eles não produzem um lápis enquanto eles não replantam aquilo que eles já desmataram. A Chamex, que produz papel, está ali próximo também. A mesma coisa, eles têm uma área de replantio. Se eu tirei 10 árvores para fazer minha produção, eu tenho 10 outras árvores plantadas ali na frente, em paralelo. A hora que essas 10 árvores crescerem, eu desmato de novo e assim eu vou no sistema de replantio. Eu esgoto aquela área, planto em outra área. Esgoto uma área, replanto na outra área. Cuido do meio ambiente e tenho a minha produção ativa. A Natura, por exemplo, retirou a embalagem de muitos produtos. Não tem mais, só tem refil. Você compra uma vez a embalagem, depois você compra o refil que é biodegradável, que tem um plástico que é biodegradável, que não vai ficar 100 anos para decompor na natureza. A IP tem também muitos projetos de utilização consciente de material de embalagem, de recurso produtivo, de energia, de gasto de energia. Tudo isso, gente, são empresas ecologicamente corretas e olha o desafio dos administradores que trabalhavam nessas empresas. Olha aquela chave que teve que virar e ele teve que passar a ser uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Eu só posso comprar material certificado.
A minha empresa, ela é certificada, então eu não posso comprar madeira sem procedência, eu tenho que comprar madeira de produtores que trabalham certificadas. Eu não posso comprar plástico que não é biodegradável, eu não posso comprar nada que venha agredir o meio ambiente para interagir no meu processo produtivo, tá bom? Então esse também foi um desafio muito grande para os administradores do presente. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, para a gente não ficar com o vídeo muito comprido, e volto na sequência com os outros desafios dos administradores.